E aqui a gente começa uma nova série para o canal, pessoal. É uma série legal, eu considero muito boa, até mesmo para a gente mostrar o que existe de excelência, digamos assim, na história dos Vênetos e na história, principalmente na história moderna dos Vênetos. Eu acredito que uma das coisas que existam de excelência na história moderna dos Vênetos é o empreendedorismo, ok? E as empresas, os negócios que foram criados pelos Vênetos e continuam sendo criados pelos Vênetos e pelos seus descendentes também aqui no Brasil, obviamente. Então, é óbvio que nessa série aqui, ela vai ser lançada no canal, já está sendo lançada no canal, esse aqui é o novo episódio, é o primeiro episódio dessa série. A gente vai falar sobre os empreendimentos vênetos, sobre as empresas dos vênetos, os negócios dos vênetos e seus negócios, tanto aqueles lá no Vêneto, como, obviamente, aqueles aqui no Brasil, porque é o que realmente nos importa na nossa história, esses empreendimentos que foram feitos também aqui no Brasil. Tá bom? Então eu já peço para vocês, se vocês têm sugestões aí de empresas. Ah, Fernando, eu sei que tem uma empresa aqui que foi construída por um pessoal que veio do Vêneto aqui na minha cidade. Coloca aqui nos comentários alguma empresa que você quer que eu fale. Então você deixa aí nos comentários se você quer que eu fale de alguma empresa que está aí na sua cidade. Óbvio, deixa nos comentários, se puder deixar algum link, alguma coisa, mas se não, só deixa o nome que eu procuro e deixa o nome da cidade, por favor, né? Que eu vou lá e procuro, eu venho aqui e falo um pouquinho sobre essa empresa que está aí. Claro, eu vou começar falando das empresas que são próximas aqui de mim, porque justamente esse aqui é o primeiro episódio, então eu vou falar justamente das empresas que estão mais localizadas aqui na Serra Gaúcha e também empresas que foram pioneiras, principalmente aqui da minha cidade e de outras cidades, né? Bento Gonçalves aqui, Caxias do Sul e assim por diante, mas você pode deixar aí outras empresas, outras sugestões de empresas daqui do Brasil, formadas por Vênetos e também empresas lá do Vêneto, que eu venho aqui e eu falo um pouquinho sobre isso. Acho que é legal a gente estimular também esse bate-papo aqui no canal, justamente para, quem sabe, você aí não se anima, né? Nós que somos vênetos temos esse espírito empreendedor, você também não se anima e talvez abra algum dia a sua empresa, ou talvez empreenda até mesmo dentro do teu negócio, do seu trabalho, enfim, do trabalho que você está lá, que existem outros donos, né? Porque ser empreendedor não necessariamente é ser dono de um negócio, mas também você empreende dentro do negócio dos outros e também você pode ser empreendedor e sendo dono do negócio, né? A primeira empresa aqui, eu vou começar porque ela tem uma história muito bacana, uma história que me fascinou mesmo. Quando eu vi assim, eu li no jornal, tinha saído no jornal aqui na minha cidade, é uma empresa aqui de Bento Gonçalves, e foi algo que eu disse, poxa, que legal essa história, um dia eu preciso falar sobre isso. Essa empresa, eu também tenho um apego um pouco, digamos, emocional com essa empresa, porque não que eu tenha trabalhado, quer dizer, eu ajudei muito, mas eu nunca trabalhei assim oficialmente nessa empresa. É a Fazolo, a Fazolo aqui de Bento Gonçalves, é uma empresa que eu vou ler um pouquinho mais de histórico para vocês, talvez nem todo mundo conheça, mas é uma das mais conhecidas, enfim, de couros, né, com artefatos de couro, trabalha com artefatos de couro, uma das maiores do Brasil, enfim. A minha mãe trabalhou por muito tempo nessa empresa, minha mãe era costureira, né? Então a gente sempre foi, enfim, classe média, média, classe média baixa. Ela trabalhava para essa empresa, ela era costureira e ela, óbvio, costurava, enfim, em casa, costurava para as outras pessoas, roupas e assim por diante, mas também trabalhou por muitos e muitos anos na Fazolo, lá na Fazolo, na empresa em si e também em casa. Uma vez tinha, né, esses contratos que se podia trazer o serviço para casa e ela costurava em casa. O que acontece? É que eu comecei a ajudar ela desde cedo, muito pequeno, quer dizer, muito pequeno nem tanto, não vamos exagerar, né? Mas quando eu tinha 9, 10 anos, ela já me botou lá para trabalhar, então eu ajudava ela, óbvio, serviço que não era serviço escravo nem nada, serviço forçado nem nada disso, mas era um trabalho que eu também ajudava, enfim, minha família aí, eu estudava, obviamente estudava, mas ao invés de me deixarem na rua, sei lá, fazendo o quê, meus pais me colocavam trabalhar. Eu agradeço, né? Infelizmente eles não estão mais aqui. Enfim, a vida nos surpreende com algumas coisas, e isso é natural, enfim, basta estar vivo para morrer, né? Mas eu agradeço eternamente, né, pelos ensinamentos que eles me passaram, muitos, a maior parte deles, por meio do trabalho,
né, do trabalho. Então, a Fazolo, como eu digo para vocês, é uma empresa que eu tenho essa ligação sentimental com eles. Eu nunca trabalhei oficialmente, mas eu ajudava os meus pais, né, a minha mãe, depois meu pai, que também veio a trabalhar, né, junto nessa empreitada, eu ajudava eles aí nesse ramo, né, nesse negócio. O que acontece? Eu vou ler um breve histórico da empresa que eu achei no site também. Fazolo, a marca que é couro. Fazolo, a gente pode ver, posso estar enganado, mas a priori o nome Fazolo, ele pode ser traduzido também como Fazolo, é um nome vêneto, né? Um sobrenome que vem de um termo, de uma palavra vêneta, que no plural a gente tem uma palavra bem conhecida no plural, né? Que é Fazoi. A gente escreve com L fórcula, né? Porque existe sim muitas pessoas, por exemplo, muitos lugares de Vicenza que eu já ouvi pessoas falando Fazoli e não Fazoi, né? Mas, por exemplo, aqui a gente fala Fazoi e muitos outros lugares do Vêneto também eles costumam desaparecer essa L na pronúncia, mas outros eles falam essa L. Então é importante a gente escrever com a L para não ficar 200 ortografias diferentes e sempre ficar caindo no estigma do dialeto. Ah, o dialeto, que eles nem se entendem entre eles. Por isso que a gente tem uma ortografia oficial para todo mundo. Bem, superada essa questão, porque é sempre importante falar sobre isso, da língua vêneta. Agora, Fazolo, ou Fazola, que a gente sabe que o Vêneto ele tem essa coisa de comer a última vogal masculina, ou não, né? Comer ou não, mas em muitos casos é obrigatório, né? Por exemplo, dos gentílicos e assim por diante. Nesse caso aqui, ele te dá essa permissão de falar Fazolo ou Fazolo, igual cavalo ou cavalo, né? Na questão do cavalo mesmo, né? Cavalo ou cavalo, Fazolo ou Fazolo. Aqui nós temos, me parece que é a palavra vêneta feijão. Feijão, só que no singular, Fazolo, feijão. E aí depois nós temos Fazoi, feijões, ok? Fazolo, a marca que é couro. Eles já falam explicitamente o que eles fazem na própria marca. Um breve histórico que eu tenho, que eu estou aqui no site deles, é uma história que transcende gerações. Temos orgulho de ser a mais tradicional marca de artefatos de couros do Brasil. Portanto, se você não conhece, passe a conhecer, porque é a marca mais tradicional de artefatos de couros do Brasil, tá? Através de exclusivas linhas de cintos, carteiras, artigos de viagem, pastas executivas, oferecemos a durabilidade, a elegância e o estilo que apenas o couro tem. Muito legal, interessante. Um outro dado, acho que é significante para nós, é que com mais de 100 anos de história, não é pouca coisa, e mais de 8.000 pontos de vendas espalhados pelo Brasil, ganhamos cada vez mais a confiança de nossos consumidores, colaboradores e parceiros, além de reconhecimento de mercados exigentes no exterior, como nos Estados Unidos, Nova Zelândia, África do Sul e diversos países aí da América Latina. Ok? Muito bem. Então, esse aqui é um breve histórico, bem por cima que eu passo para vocês da Fazolo. E agora, vamos lá para a história. Talvez eu não consiga trazer profundamente, assim, em todos os vídeos que eu fizer das empresas, uma história de conhecimento de causa. Mas aí, de repente, se eu trouxer uma empresa aqui que eu não sei a história familiar, como ela foi construída, que isso não está publicizado, não veio a público, se você souber, vem aqui e comenta. Ou, eu conheço alguém que trabalha lá, alguém que conhece algum gerente, alguma coisa, manda lá para a pessoa e de repente ela pode também me escrever e dizer, olha, a nossa história é assim, 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 assado, e eu venho aqui, eu faço um novo vídeo contando sobre a história da empresa. Mas vamos lá. Giuseppe Fazolo, o fundador, né, da empresa, ele nasceu em 24 de dezembro de 1845, em São Vedêncio, Villa Ganzarla, província de Vicenza, Itália. Então ele casou com a Teresa Zanella, olha só, parente aqui, porque a minha mãe é Zanella também, eu sou Zanella por parte de mãe. Lá em Vicenza, tu chuta uma árvore e cai 600 Zanella, né? Nascida em 24 de junho de 1846. Então, o Giuseppe Fazolo aqui, ele resolveu deixar no início, né, a sua família em Vicenza e veio para a América, especificamente a América Latina, né? Chegou ao Brasil com destino a São Paulo, mas não se adaptou e seguiu a Porto Alegre. Então, a gente já sabe também, sempre é bom pegar um gancho, tem lá a história
a história dos vênetos, da imigração vêneta em São Paulo. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar no final. Você vai lá e assiste, porque também foi uma imigração meio difícil, né? Bem traumática, por isso que muitas pessoas não ficavam lá. Então chegou ao Brasil com destino a São Paulo, mas não se adaptou e seguiu para Porto Alegre. Alguém o aconselhou a ir até a Dona Isabel. Era a colônia Dona Isabel. Onde é que fica isso, né? É a colônia que era aqui, Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, a minha cidade, se chamava Colônia Dona Isabel por conta da princesa, né, naquele período, tá? Onde já estavam muitos imigrantes, né, principalmente vênetos, e seria bem mais fácil se adaptar à nova terra por conta da língua, por conta de muitas pessoas, até de Vicenza, né? Enfim, a maior parte da nossa imigração aqui na Serra é Vicenza, Treviso, Belluno. Enfim, por sugestão então de alguém, a história conta que Giuseppe veio a Dona Isabel, Bento Gonçalves aqui, à procura de José Bonato, a quem não conhecia pessoalmente, mas que também imigrara lá do Vêneto para cá e, por sinal, na mesma região. Em uma manhã de domingo, diante da igreja, um grupo de pessoas conversavam. Giuseppe se dirige ao grupo e pergunta: alguém aqui conhece o José Bonato? Um dos presentes, então, ele responde: sou eu. Esta feliz coincidência abriu para Giuseppe uma boa perspectiva para um começo de vida no novo lugar. Giuseppe trazia notícias recentes lá do Vêneto, né, para as pessoas, foi ali, falou, não, como é que tá, como é que não tá. Foi convidado, né, o José Bonato convidou ele para acompanhar até a residência, até a casa do José. Então o Bonato ali, ele morava a meio caminho entre o centro aqui de Bento Gonçalves, tá, o centro de hoje, e o bairro, o bairro São Roque, tá, nas proximidades onde se localiza hoje a FERV, que seria mais ou menos a universidade, a sede da Universidade de Caxias do Sul, aqui em Bento Gonçalves. Então, no trajeto, esse ia explicando quem eram os moradores das casas. Obviamente, se tinha bem pouca pessoa naquele período, né? Então, esta aqui é a casa do José, essa aqui é a casa do José Giovanni, e naquela mora o José Caron. Né, o Bonato aqui disse. Então, ao ouvir esse nome, o Giuseppe exclamou: José Caron? Mas como? Ele saiu lá do Vêneto com destino à Argentina? Ele é meu primo, ele falou, é meu primo. Aí, diante disso, resolveram visitar lá o tal do José Caron. Eu não sei de fato se eles se chamavam com esse nome aqui, ou José e assim por diante, né, a la Veneta. Então, depois da primeira surpresa de grande alegria ali por conta do encontro, na circunstância curiosa, né, convidou o Giuseppe que ficasse com ele naquele dia, mas então o tal do Bonato, alegando que ele tinha encontrado primeiro, acabou por levá-lo junto para sua casa, onde passaram a noite inteira conversando. A iluminação era de luz de candeeiro, né, naquela época, o famoso lumim. Então o Giuseppe era sapateiro de profissão e andava praticamente com as formas dos sapatos às costas, naquele período ali da imigração, e apesar do que, durante a travessia do oceano, defendeu-se, né, trabalhando aí de barbeiro a bordo do vapor. Então o Giuseppe, ele era sapateiro, mas ele conseguiu ali ganhar a vida, enfim, durante um período ali como barbeiro, principalmente na travessia, naquele período ali, se não me engano, 30 ou 40 dias no navio. Então o Giuseppe, ele era um homem ativo e trabalhador. No dia seguinte à sua chegada, por indicação e aval do José Caron, obteve um crédito de 20 mil réis, né, no estabelecimento comercial de Francisco Baldi. Com esse crédito, o Giuseppe, né, Giuseppe Fasolo, comprou material para fazer sapatos, segundo indicação de José Zortea, sapateiro naquela época. Não só consertavam sapatos, né, os sapateiros, mas também eles confeccionavam os sapatos naquela época. Não existia loja, vou comprar um sapato, não. Eles acabavam confeccionando, assim como o alfaiate, assim por diante. Então, durante a semana, foram produzidos 6 pares de sapatos, costurados à mão com pregos de madeira. E pediu a Antônio, filho do seu primo José Caron, para que fosse vendê-los no domingo em frente à igreja, porque, enfim, a missa e tal sempre foram muito religiosos, né? Realmente, naquele domingo foram vendidos 5 pares a 5 mil réis cada um, e que somava a quantia de 25 mil réis. Com isso, liquidou o seu débito para com Baldi e ainda ficou com um capital de giro, né, para ele conseguir comprar mais matéria-prima e continuar produzindo e empreendendo, né, começando o seu primeiro negócio em terras brasileiras. Negociante e ativo, né, como era,
tratou logo de adquirir um terreno e ter a sua própria empresa, né, trabalhador como era. Em 1891, chegou lá do Vêneto, né, a sua esposa, a Teresa Zanella, com os filhos Guilhermo, com 17 anos de idade, Ferruccio, com 12 anos, Amália, com 9 anos e Geraldo, com 6, viajando a bordo do navio Nordamérica. Com um feliz reencontro com a família reunida, então, Giuseppe Fasolo prossegue a sua atividade de sapateiro. Então, Giuseppe e a Teresa tiveram 5 filhos, todos nascidos lá no Vêneto, em Vicenza, sendo que o Ricardo, né, faleceu na Itália aos 13 anos, um dos filhos deles. E ao Brasil vieram então esses que foram mencionados, né? O Giuseppe transmitiu aos seus filhos não só a vontade de trabalhar, diz o próprio texto, né, disponibilizado, ele transmitiu não só a vontade de trabalhar, mas também a alegria de viver. Ao falecer em 1928, com 83 anos, viu sua família no seu entorno, 29 netos e muitas promessas mais de contribuir para a construção de um mundo digno na nova terra. Então vocês podem ver que praticamente todas as famílias vênetas acabam tendo mais ou menos o mesmo histórico. Os filhos que são ensinados e educados por meio da força do trabalho e da vontade de construir, de fazer, e enfim, né? Então, por meio disso, eles acabavam educando seus filhos e também foi assim que, ao menos até a minha geração, fomos criados, né? Sempre induzidos ao trabalho, à produção e à construção de, se não um mundo melhor, um entorno melhor, né? Para si e para as pessoas que estão ao seu entorno. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a história da Fasolo, como eu falei para vocês, tem essa ligação íntima com a Fasolo por conta da minha mãe. Espero que vocês tenham gostado da história. Deixa aí nos comentários caso você já conhecia, se você conhece a Fasolo. Se você tem alguma coisa, um artefato de couro, eu tenho algumas coisas da Fasolo. É impossível não ter, né? Uma cinta, alguma coisa. Diz aí. É legal, principalmente se você é de um outro lugar do Rio Grande do Sul, fala, não, eu também tenho alguma coisa da Fasolo, eu já conhecia, eu já trabalhei. Tem muita gente de fora do Rio Grande do Sul que já veio para cá, já morou aqui, já trabalhou. Enfim, me conta aí se você tem alguma história aí com a Fasolo, assim como eu tenho, e aproveita, escreve aí nos comentários, deixa alguma sugestão. Fernando, fala de tal empresa, também foi fundada por Vênetos e assim por diante. Porque aqui eu tenho várias empresas e eu vou trazer muitas empresas daqui para falar para vocês. Se vocês quiserem que eu fale de alguma empresa aí da região de vocês, do estado de vocês, por favor, me deixem aqui nos comentários, ok? Então, para finalizar, eu relembro, né, vocês que têm o QR Code aparecendo no vídeo, o QR Code é para vocês entrarem no grupo do Lenguamare, grupo de WhatsApp do Lenguamare, onde eu sempre disponibilizo aí algumas coisas, volta e meia disponibilizo alguma história, alguma coisa que remeta às nossas tradições do Vêneto, e enfim, vocês também podem me achar ali naquele grupo, entrar em contato pessoalmente comigo, se quiserem falar comigo. Agradeço vocês, vi ringrazio una muccia, qua finimo il video parlando in lingua veneta, la lingua che gli parla anche a lui, il signor Giuseppe Fasolo, e così vi struco una muccia e ciao ciao.